E seguindo o que a gente estava falando anteriormente, meus amigos, mas em meio a tudo isso, uma coisa é certa. Os mercados estão entrando numa temporada historicamente difícil. E eu tenho um contexto histórico aqui para trazer para vocês, para corroborar com o que a gente está falando. Os dados foram bons para o mercado, a primeiro momento o mercado reagiu bem, só que tem um porém aqui. Isso aqui é um gráfico histórico, tá? Ele é um gráfico do S&P 500, ele não é de cripto. Mas ele é um dado que dá alguns sinais para a gente no que diz respeito a esse período que nós estamos agora. Pessoal, esse gráfico aqui, ele mostra para a gente como que é a performance do mercado em setembro no primeiro ano de cada presidente. Primeiro ano do Trump, primeiro ano do Biden, primeiro ano do Trump de novo, primeiro ano do Obama e por aí vai. E o que esse dado está mostrando aqui para a gente, pessoal? Os mercados estão entrando em uma temporada historicamente difícil. Desde 1927, nenhum de vocês aqui tinha nascido. No primeiro ano do ciclo presidencial, o S&P 500 caiu 58% das vezes, ou seja, de 1927 para cá, no primeiro ano de todos os presidentes, 58% das vezes, em setembro, o mercado caiu. Tá? Ou seja, mais da metade das vezes o mercado caiu. E setembro, né, ele foi o segundo pior mês, né, tem esse histórico, né, de ser o segundo pior mês da história, né, durante esses anos. O índice apresentou um retorno médio de menos 1,62%. Outubro também foi fraco, com um retorno médio de 0,58% no geral. Setembro apresentou a pior média de retornos desde a década de 50. Ou seja, alguns de vocês já eram nascidos desse próximo dado aqui. Desde 1950, setembro registrou ganhos de apenas 3 das 18 vezes. Ou seja, é igual Vingadores aqui. De milhões de possibilidades, né? Temos uma, sacanagem. Temos 3. Então, das últimas 18 vezes, de 1950 para cá, só tivemos 3 vezes que o mercado subiu e as outras 18 foram queda no primeiro ano, depois da eleição em setembro. Então a gente tem um histórico de volatilidade. Mas temos uma variável. Qual que é a variável que nós temos agora? Quem pode me dizer qual que é a variável que nós temos agora? Qual que é a variável? Quem pode me dizer qual que é a variável que a gente tem agora? Vamos ver quem vai acertar? Fala comigo. Cadê? Qual variável nós temos agora? Exatamente, Cláudio. O Living também falou. Corte na taxa de juros. O André também falou, o Fabrício também falou. Corte de juros. Então, a gente tem uma variável agora, que é justamente o corte na taxa de juros. E, historicamente falando, setembro não é um mês bom, nem para o mercado cripto e nem para o mercado tradicional, principalmente nos meses de setembro, que são depois de eleição. Historicamente, só das últimas 18 vezes, só em 3 vezes a gente subiu. E dessa vez a gente tem corte na taxa de juros, o que corrobora para que nós tenhamos uma divergência desse padrão, tá? Só que a inflação, meus amigos, ela não está dando trégua. E eu falei sobre isso com vocês na live de ontem, a gente falou bastante sobre o setor imobiliário, como que as casas ficaram mais caras, né? E a carne, meus amigos, ficou mais cara também. Feliz Dia do Trabalhador. Ontem, né, foi Labor Day. E nunca houve um Dia do Trabalhador com bifes tão caros quanto agora, tá? A gente, naquela reunião que a gente fez no domingo, que eu falei para vocês, né, com meus amigos aqui, nós fizemos um churrasco. E, cara, 3 casais. Eu, minha esposa, mais uma amiga e esposa, mais outra esposa, 4 casais, né? Na real, no total foram 4 casais. E, cara, a gente gastou quase $200 de carne. Somando linguiça,
alcatra, picanha, etc, etc, etc. E, cara, meses atrás, daria 130. Então a carne está muito cara. Subiu muito o preço da carne aqui, né? Então os preços do gado vivo dobraram em 5 anos, e não é uma coisa de agora. Não é uma tendência de agora. É dos últimos 5 anos, de 2020 para cá. Olha como subiu o preço da carne, né? O leite NAN também está muito caro. Impulsionados por anos de seca e altos custos de ração, sem contar as tarifas também, né? Então, meus amigos, grelhar bife está cada vez se tornando um luxo. Está cada vez mais caro você comprar carne, a libra da carne, né? Da steak, né? No Labor Day subiu muito dos últimos anos para cá. E o preço das casas subiu, o preço da carne subiu, a inflação não está dando trégua, mas e o Bitcoin? E o Backyardigan? Nós já vimos o que aconteceu com a carne no Dia do Trabalhador. Nós já vimos o que aconteceu com o mercado imobiliário no Dia do Trabalhador. Mas e aí? O que aconteceu com o Bitcoin nos últimos 5 anos no Dia do Trabalhador? Eu até publiquei isso aqui no nosso grupo do Telegram, falando sobre isso com mais detalhes. Esse gráfico aqui, perdão, gente. Esse gráfico aqui, ele mostra a performance do Bitcoin no Dia do Trabalhador. É diferente, não é em maio, igual no Brasil. O Dia do Trabalhador aqui, ele cai sempre na primeira segunda-feira do mês de setembro, né? Esse ano foi dia 1º, e ano passado, em 2024, caiu no dia 2 de setembro. Quanto que o Bitcoin estava 2 de setembro do ano passado? Dia do Trabalhador, 2024, 2 de setembro, o Bitcoin estava em 59.112. Quanto que o Bitcoin estava ontem, Dia do Trabalhador? 108.891, ou seja, quase dobrou. De 59 para 108, a gente quase dobrou aqui de preço no Bitcoin, né? Do Dia do Trabalhador do ano passado para o Dia do Trabalhador de ontem. E se a gente seguir esse mesmo caminho, o próximo Dia do Trabalhador, né? Talvez, ou antes, né, do próximo Dia do Trabalhador, estejamos chegando aí na casa de 180 ou, nos melhores cenários, 200 mil dólares por unidade de Bitcoin. Se a gente olhar o histórico aqui, primeiro Dia do Trabalhador registrado foi 10 dólares que estava custando o Bitcoin, depois 130, 470, depois caiu para 240, depois subiu para 600, depois subiu para 4 mil, depois subiu para 7 mil, 10.347 em 2019, 2020 a mesma coisa, 10 mil, 2021, 52 mil, 2022, desgraça, 19 mil, e depois de 2022 para cá começou a recuperar. 25 mil, 59 mil e agora 108 mil dólares no Dia do Trabalhador.